Por que definir um propósito na sua vida? Essa é uma pergunta muito difícil de responder e ela é gerada por um problema comum para a maioria das pessoas, que é como construir uma trajetória que tenha sentido. Quando a gente fala de sentido na vida, eu não poderia deixar de mencionar Viktor Frankl e esse clássico que é o livro Em Busca de Sentido. Nesse livro, Viktor Frankl fala desse assunto e fala bastante sobre a vivência dele nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Recomendo muito a leitura desse livro e para mencionar um pouquinho sobre o que Viktor Frankl fala sobre o sentido, ele fala que na verdade não nos cabe buscar um sentido na vida. É a vida que nos pede uma resposta a respeito do que nós pensamos enquanto ter um sentido. E aí cabe a cada um de nós a responsabilidade de assumir ações em busca da realização desse sentido. Leia esse livro, bem interessante, depois conta para mim aqui nos comentários o que você achou. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a questão do propósito, né, como, você deve definir o propósito, por que você deve definir um propósito na sua vida, mas antes de começar a falar de propósito, que é o nosso porquê, é importante falar também sobre a diferença entre propósito e objetivos e metas. Então você pode colocar de um lado o porquê e do outro o para quê ou os para quês da sua vida. Então o porquê versus o para quê. O porquê é o propósito, a gente vai falar um pouco mais sobre propósito daqui a pouquinho, mas o para quê ele se relaciona mais com objetivos e metas. Objetivo é algo que você quer alcançar, de certa forma é algo mais abstrato, mais distante, é um ponto de virada que você busca. Por exemplo, aquela pessoa que faz uma faculdade está buscando se tornar bacharel ou licenciado em alguma área do conhecimento, direito, psicologia, medicina e assim por diante. As metas são as ações que vão levar você até o seu objetivo. São ações acumuladas que você deve buscar realizar para chegar naquele objetivo que você definiu, que você almeja alcançar. Então, nesse exemplo em que o objetivo é se formar em determinada faculdade e conseguir um diploma de bacharelado ou de licenciatura, quais são as metas? Passar nas provas, fazer os trabalhos, frequentar as aulas, assim por diante, acumuladamente, para que todo esse acúmulo de metas alcançadas gere para você o sucesso na realização do seu objetivo. Então, isso é para você deixar bem claro na sua mente o que é objetivo e o que é meta, e objetivos e metas são mais voltados para uma noção de para que você faz determinada coisa. Então, você entra na faculdade, você faz provas, trabalhos, frequenta aulas, para quê? Para acumular essas ações, esses pequenos sucessos, para então conseguir um outro para quê maior, que é o bacharelado, a sua formação em ensino superior. E daí para frente você tem outros objetivos e outras metas que vão para continuar estudando, ter uma continuidade de aprendizado, ter uma carreira, trabalhar, ter sucesso financeiro e assim por diante. Isso pensando em estudo, trabalho, mas objetivos e metas se aplicam também a relacionamentos, à sua vida pessoal, ao seu contato social com as pessoas. Então, isso se relaciona ao para quê. Agora, o porquê você faz tudo isso é mais relacionado ao propósito. Então, para que fique mais claro para você o sentido de propósito aqui para esse conteúdo, para essa aula, o propósito é uma motivação mais profunda, mais ampla, mais abstrata, que leva você a tomar decisões e ações em direção a metas e objetivos. Por isso que eu coloquei ali no item 3 o porquê versus os paraquês aí na sua vida. Quais as características do propósito?
quando você define um propósito, que características básicas esse propósito precisa ter para que seja realmente um propósito, para que seja realmente essa motivação mais profunda e mais ampla e abstrata que direciona a sua tomada de decisões. Eu listei ali 4 características para o propósito que vão facilitar para você entender na hora de definir o seu próprio propósito. Se você já tem um propósito definido na sua vida, essas perguntas, ou na verdade essas características, elas vão te ajudar a refinar o seu propósito, o propósito que você já definiu. Então, a primeira característica do propósito é que ele não se vincula a apenas um objetivo. Se você tem um propósito mais profundo, uma motivação mais profunda, você pode então ter vários objetivos dependendo do momento, dependendo do contexto. Então, o propósito ele não se vincula a um determinado objetivo. O propósito, ele é pessoal. Então imagina que outros 50, 60, 100 alunos entraram na faculdade junto com você. Você tem uma turma de colegas ali de mais de 50 pessoas. Todas essas pessoas podem ter o mesmo objetivo, que é o de se formar, o de obter um diploma de bacharelado naquele curso específico. Mas o propósito de cada um é diferente, é pessoal. E o terceiro item vai dizer que o propósito, além de ser pessoal, ele surge da sua história única. Aquilo que você vivenciou desde que você nasceu, o seu contexto familiar, a região do mundo ou de determinado país em que você nasceu, a cultura local ou a cultura daquele país, tudo isso vai ajudando você a construir a sua história, o desenvolvimento da sua personalidade, isso te ajuda a definir o seu propósito de uma maneira pessoal e muito de acordo, coesa aí com a sua história pessoal. E além disso, o propósito ele é adaptável. Então, se o propósito não se vincula a apenas um objetivo, ele também tem que ser adaptável. Ele precisa se adaptar a objetivos diferentes, a contextos diferentes e a momentos diferentes, até momentos históricos, momentos sociais, momentos culturais e até os seus momentos de vida, quando você é solteiro, quando você é casado, quando você não tem filhos ou quando você passa então a ter filhos e assim por diante. E dependendo também do emprego pelo qual você passa, ou se você é que gera emprego para as pessoas, quando você é dono de uma empresa, ou se você é um servidor público e assim por diante. E o seu propósito, geralmente, ele não muda. Ele pode ser refinado, ele pode ser mudado sim, mas é algo mais sólido que você, então, escolhe como uma abordagem para a sua vida e não se vincula aí então a um objetivo e a um conjunto de metas especificamente, exigindo então que o propósito tenha como característica a adaptabilidade. Isso é natural do propósito, não precisa forçar a adaptabilidade de um propósito, porque você então analisa em cada situação que decisão tomar, que objetivos você quer abraçar para sua caminhada em razão do seu propósito. Por isso que ele é automaticamente, o propósito, né? Automaticamente adaptável. E para quem nunca definiu um propósito ou começou a definir um propósito, mas nem se lembra daquilo que definiu, eu vou falar aqui um pouquinho das vantagens de você definir um propósito e deixar esse propósito sempre presente na sua consciência. Você pode até escrever num pedaço de papel e colar esse papel num lugar que você vai ler todos os dias, para que você sempre se lembre do propósito que você definiu para você mesmo. Então eu listei aqui 3 vantagens de se definir um propósito e deixar esse propósito sempre presente na sua consciência. Existem outras vantagens, mas essas 3 vantagens são as que eu considero principais para quem está começando a definir um propósito. Primeiro, ao definir um propósito, você vai ganhando resiliência diante de fracassos. Por quê?
Porque nem as suas metas, nem os seus objetivos definem quem você é e o que você veio fazer nesse mundo. Pode ser que você tente aí por muitos anos passar num concurso público, você tem um insucesso na aprovação, você é reprovado várias vezes, mas se você tem um propósito claro na sua vida, você não se deixa definir por essa sequência de insucessos, mesmo que demorar um pouquinho para você conseguir realizar um objetivo. Mesma coisa para quem está fazendo uma faculdade. Imagina uma faculdade que dura 5 anos, 4 anos, e aí você não consegue completar essa faculdade no número mínimo de anos que ela dura. Por que que você se definiria por esse insucesso ou por essa demora um pouquinho maior se você tem um propósito definido? Então, a resiliência diante de fracassos é uma das grandes vantagens de se definir um propósito. A definição de um propósito tem como vantagem também a facilidade de pivotar ou mudar de direção. Pode ser que você esteja indo em direção a um determinado objetivo, cumprindo várias metas e alguma oportunidade aparece no meio do caminho que está de acordo com o seu propósito, mas não estava de acordo com um plano específico que você tinha. Se você tem um propósito bem definido, você consegue mudar de direção sem se sentir frustrado, sem sentir que você desistiu daquela caminhada que você tinha iniciado. Então você passa a ter uma facilidade de mudar o direcionamento do seu planejamento para conseguir objetivos e metas melhores, porque as oportunidades vão aparecendo e com um propósito firme e bem sólido definido, você consegue aproveitar melhor essas oportunidades. A construção criativa da sua trajetória, da sua história, também é uma grande vantagem de se definir um propósito para a sua vida. Com um propósito definido, você não se define por metas e objetivos, isso a gente já falou agora há pouco, e ainda você começa a ver a sua vida como uma história a ser construída. Inclusive, as suas boas obras, as coisas boas que você traz, as grandes transformações que você provoca positivamente na vida das pessoas, aquele impacto positivo que você traz para a vida das pessoas por meio da consciência do seu propósito, isso faz com que você, além de construir sua história, você construa um legado que vai ser lembrado por várias gerações. Para você que deseja neste momento definir um propósito para sua vida, eu vou listar aqui 3 perguntas para você fazer, fazer as suas anotações, e aí você vai começar a ter mais clareza sobre o que deveria ser o seu propósito. Lembrando daquelas características, o propósito é pessoal, ele surge da sua história única, ele é adaptável e não se vincula a um determinado objetivo. É uma motivação mais profunda, mais ampla, mais abstrata, e essas 3 perguntas vão te ajudar muito a definir o seu propósito. A primeira pergunta é a seguinte: o que te move de verdade? O que te traz entusiasmo? O que te motiva? Um bom complemento para essa pergunta é você se perguntar o seguinte: o que eu faria da minha vida? O que você faria da sua vida se o dinheiro não fosse um problema? É aí que você vai descobrir o que te move, aquilo que o seu coração te traz como algo que você deveria fazer na sua existência. Essa é a primeira pergunta para você começar a definir o seu propósito. A segunda pergunta é a seguinte: qual o impacto positivo você imagina causar na vida das pessoas? Então pensa no impacto positivo que o seu propósito pode trazer para a vida de alguém. Olha só, pode ser que o propósito de uma pessoa, e olha só que não é um objetivo nem uma meta, o propósito é livrar as pessoas das doenças, ajudar a combater ou erradicar doenças de modo geral, trazer para as pessoas uma vida mais saudável, enfim, livre das doenças aí que ainda hoje existem. Dentro dessa questão, dentro desse propósito de erradicar doenças, você percebe que não foi mencionada nenhuma doença específica.
Quando alguém que tem um propósito de ajudar o mundo, ajudar as pessoas a não ter doenças, começa a tomar decisões para qual direção vai agir no sentido do seu propósito, aí sim são definidos objetivos e metas. Por exemplo, o objetivo de procurar a cura do câncer, o objetivo de procurar um tratamento melhor, mais avançado para a sinusite e assim por diante. Aqui você começa a perceber um pouquinho mais claramente a diferença entre propósitos, objetivos e metas. O propósito sempre tem que trazer o que essa segunda pergunta pede: qual é o impacto positivo que você imagina causar na vida das pessoas? E a terceira pergunta, para que você consiga definir o seu propósito, é uma pergunta já direcionada para ação. É sempre importante que no campo do propósito você defina aquilo que é abstrato, mas já pense em direcionamentos práticos para que você então coloque em prática aquilo que você definiu como propósito na sua vida. Então, a terceira pergunta vai dizer o seguinte: o que você sabe fazer? Se você acha que não sabe fazer nada, isso talvez seja uma ilusão, alguma coisa você sabe fazer. Mas mesmo assim, se você se sente inseguro em responder essa pergunta, você pode substituir por uma outra pergunta: o que eu preciso aprender a fazer para agir em direção à realização do meu propósito? E um complemento para essa pergunta é que, mesmo que uma pessoa já tenha uma prática bem avançada naquilo que ela já sabe fazer, sempre há espaço, necessidade para o aprendizado contínuo, para o desenvolvimento e para a melhoria contínua da prática. Então, eu não aceito dizer que, eu não sei fazer nada. Alguma coisa você sabe fazer e sempre alguma coisa você precisa aprender. É aí que as coisas vão se desenvolvendo de uma maneira positiva para a realização dos seus propósitos na forma de objetivos e metas. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você e se você já definiu um propósito para sua vida, compartilha com a gente aqui nos comentários. Um grande abraço e muito sucesso!